com o Jogo do Poder, recebendo hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, contando também com a presença do jornalista Walter Diogo, que participa da entrevista conosco. E eu queria deixar uma pergunta agora de pronto ao deputado Eduardo Cunha. Como é que nós estamos em plena Copa do Mundo, jogos se realizando no Brasil afora? E que tipo de avaliação o senhor tem a respeito da realização desse evento aqui no Brasil? Há muita contestação ao poder demasiado da FIFA, que parece que rouba um naco da soberania nacional. E do dinheiro também. Bom, o senhor está dizendo. Como é que o senhor analisa tudo isso? Eu fui contrário à realização da Copa do Mundo no Brasil e disse isso aqui na sua bancada. Eu acho que a Copa do Mundo é um evento que a FIFA fica com lucro e nós ficamos com prejuízo. Na verdade, ficamos com a conta do brasileiro. É um evento que não tem legado. Nós temos 12 estádios, dos quais provavelmente 9 não vão se viabilizar depois da Copa do Mundo. Então, nós fizemos uma infraestrutura, alguns estádios custando R$1 bilhão para 4 jogos. 250 milhões por jogo. É um absurdo o que aconteceu. Eu acho que, diferentemente das Olimpíadas, que você concentra o evento num único local e, consequentemente, aí você faz obras que geram legado, a Copa do Mundo só nos trouxe problema, desgaste de imagem, essa história de dizer que veio turista para cá, quem veio para cá é quem gasta pouco, o turismo normal que vinha para cá, os negócios, que perdeu de atividade econômica voltada para a Copa. No fim, quando fizer uma conta econômica, a Copa deu prejuízo ao Brasil. Mas a FIFA vai sair com muito dinheiro. Por isso que eu disse que o dinheiro que ela rouba, não é só a soberania, não. É o dinheiro mesmo nosso que ela leva. A FIFA é uma empresa que tem que ter lucro e dita as normas quem quiser fazer o espetáculo. Disseram pra gente que ia ser um espetáculo com dinheiro privado. Infelizmente não foi. Foi com o nosso dinheiro. Só que a gente pagou o circo e não tem o direito de entrar no picadeiro, porque eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. Não tem como entrar. Então é um verdadeiro absurdo. Para ver pela televisão, a Copa podia ser no Japão, é igualzinho. Mas, deputado, isso foi aprovado no Congresso. Não foi a realização da Copa negativa, foi uma decisão administrativa. O que foi aprovado no Congresso foi a lei da Copa. A lei da Copa. Depois que a Copa já estava com compromisso de ser no Brasil. Você queria que, a lei da Copa que o Congresso assinasse uma vergonha? Ia ser uma vergonha, um atestado de falência. Porque naquele momento da lei da Copa não houve contestação à construção de 12 sedes, como estava vendo agora, não, deviam fazer 8 sedes. Mas por que naquele momento não que o assunto estava em debate, não houve esse nível de contestação? É porque talvez não tivesse vivido o que estão vivendo agora. Eu, mais ou menos, antevi o que poderia estar acontecendo e manifestei numa posição diferente. A maioria achou que era bom para o país. Venderam uma ideia que ia trazer tantos bilhões de lucro para a economia brasileira. Você vai ver o balanço depois. Agora, deputado, se o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, vai ser difícil segurar a eleição da dona Dilma. Porque o povo tem uma adoração tão grande por o futebol. Não, eu acho que você tem teu direito, a democracia é para isso. Eu digo o seguinte, eu acho que a população mostrou que ela já separa bem o direito, o evento futebolístico, o evento esportivo da sua opção política. Ela pode ganhar a eleição com o Brasil perdendo a Copa e pode perder a eleição com o Brasil ganhando a Copa. A única coisa que eu tenho certeza é que a Copa do Mundo será a primeira CPI do Parlamento brasileiro. 2002 o Brasil ganhou a Copa. Eu acho que a população já, esse negócio de que dá pão e circo para o povo já não está mais nessa fase. O povo agora quer muito mais do que pão e circo. Deixa eu fazer uma questão aqui. São Paulo, né? A gente está falando do PMDB, que ele é todo fragmentado. São Paulo, o Kassab apoia a Dilma e deve ser o vice do Alckmin. É uma situação absolutamente inverossímil. O Chalita do PMDB e deve ser o senador do SCAF. Mas é do PMDB mesmo. Do SCAF, né? E aí pode tudo. Essa é uma questão brasileira. Aqui no Rio vamos ter Lindeberg, vamos ter Pezão. E não tem entendimento, não há mais tempo para um entendimento sobre isso? Não, o Rio de Janeiro não tem mais entendimento. O PMDB não quer mais entendimento com o PT no Rio de Janeiro. O PMDB já fez a sua opção no Rio de Janeiro. Como é que o senhor está vendo a eleição no Rio de Janeiro, que, segundo as pesquisas, apresenta Garotinho, Crivella pontuando a liderança. Esse Garotinho vai ser candidato pontuando a liderança, e depois Pezão e Lindeberg. Quer dizer, como é que o senhor vê até agora esse quadro que apresenta uma preferência nesse momento para Garotinho e senador Crivella? Em primeiro lugar, Crivella não tem tempo de televisão. Ele, em 2002, se elegeu senador, 2004 disputou a prefeitura, 2006 disputou o governo do estado, 2008 disputou a prefeitura, 2010 ele senador. Ele é candidato sem tempo de televisão para manter o nome dele. Ele vai ter poucos segundos, não tem nenhuma possibilidade de a candidatura dele ser
ser viável. Garotinho, ele tem teto e tem piso. Então, como ele sabe disso, provavelmente ele vai desistir da candidatura. Mas o fato de ter piso numa eleição fragmentada não ajuda? Mas ele tem que ter 2 turnos ele é inviável. Sim. Não, sim, eu estou dizendo... Ele é inviável no segundo turno. Se ele permanecer, não desistir da candidatura, como desistiu em 2010, quando ele ficou com medo de enfrentar o Cabral em 2010, pode ser que, se ele não desistir, ele possa ir em segundo lugar para o segundo turno. O primeiro lugar do primeiro turno será o Pezão, não tenho dúvida nenhuma disso. Se o Garotinho desistir, pode ser que o Lindbergh vá para o segundo turno enfrentando o Pezão em segundo lugar. Essa é a minha opinião. O senhor descartou aí, assim, direto, Crivella, Garotinho e Lindbergh. Os 3 estão na frente. Não, o segundo turno. Não, eu disse que o segundo turno, o fim do primeiro turno terminará com o Pezão em primeiro lugar. Foi isso que eu disse. O segundo lugar, se Garotinho mantiver a candidatura dele e não correr, ele pode ser o segundo lugar. Se ele correr, como já correu antes, mas pode ser que seja o Lindbergh. Essa é a minha opinião. Você acha que o Garotinho não se candidata? Pela experiência, como ele conhece pesquisa, como ele sabe que a rejeição dele é muito grande, eu acho que ele não vai querer correr o risco de ficar sem nenhum mandato. Então, provavelmente, ele vai desistir na última hora e apoiar alguns dos outros candidatos. Já o Crivella, como eu falei, não tem tempo de televisão. Então, é isso que vai acontecer, na minha modesta opinião. Mas pode ser que eu me engane. O senhor tem, obviamente, um trânsito muito bom no PMDB do Rio. Apesar do apoio majoritário das lideranças da presidente Dilma, o senhor acredita que os votos do Rio de Janeiro na convenção do PMDB foram todos contrários à reedição da aliança? Não, eles foram, não todos não, mas eu diria, e eu disse isso publicamente, aliás, eu disse isso até o próprio Michel Temer, na razão de 2 por 1, com certeza absoluta, foram contrários. De cada voto favorável, no mínimo 2 contrários. Então eu não tenho dúvida que a maioria dos votos do PMDB na Convenção do Rio foram contrários à aliança. Deputado, do ponto de vista político, obviamente que há problema na relação com a presidente Dilma. Agora, se abstraindo da questão política e nos atendo à questão administrativa, o que o senhor achou da relação da presidente Dilma com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ganhou com o governo da presidente Dilma? Sem dúvida, principalmente com o governo do presidente Lula, ganhou bem. O Rio de Janeiro foi reconhecido, mas na realidade foi uma rua de 2 mãos. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro não ganhou dinheiro a fundo perdido. O Rio de Janeiro ganhou empréstimos e financiamentos que terão que ser pagos por todos nós. Em segundo lugar, o Rio de Janeiro é o segundo contribuinte de impostos federais. Então, pegou de volta aquilo que durante os anos todos nunca teve. Em terceiro lugar, os grandes eventos internacionais estão sendo feitos no Rio de Janeiro, como Olimpíadas, a Copa do Mundo. Então, já que foram para esses absurdos de Copa do Mundo... Para o Rio de Janeiro, o governo da presidente Dilma foi um bom governo? Foi bom. Em termos de reciprocidade, foi um governo bom. A segunda do presidente Lula também foi um governo bom. Não podemos dizer e negar e não agradecer a cooperação que houve do governo federal. E, em contrapartida, nós demos e damos todo o suporte. Mas isso não vai influir na campanha dela? Pode ser que sim, pode ser que não. O problema todo é que o Rio de Janeiro é um estado cosmopolita e a visão que o carioca sempre tem é mais sobre a visão que ele tem nacionalmente. Tudo que acontece, basta você ver que na eleição de 2010, o primeiro lugar no primeiro turno foi a Dilma, o segundo foi a Marina, disparadamente na frente do Serra. Então o Rio de Janeiro, ele tem muito problema nacional, ele sente mais o problema nacional do que o problema local. Então talvez o fator de decisão do eleitorado para a presidência da República não seja o fator de ajuda, e sim a visão que possam ter de país. Eu não estou dizendo que com isso ela vai perder e que ela vai ganhar, eu estou dizendo é a motivação do voto só. Não teria sido uma incoerência, a julgar pelo que você está dizendo, o governo da aliança ter sido positivo para o Rio de Janeiro e, digamos, uma base do PMDB colocar contra, digamos, o apoio ao presidente Dilma? Mas é que essa aliança foi rompida pelo PT, essa aliança teve uma união. O que acontecia no Rio de Janeiro é que o prefeito brigava com o governador, que brigava com o presidente da República. E quem pagava era o povo. Nós conseguimos um feito inédito, o governador aliado com o prefeito, aliado com a presidente da República e com o presidente na época Lula. Então, isso fez com que o Rio de Janeiro trabalhasse em conjunto para o seu bem. E isso, de uma certa forma, virou agora uma guerra. Esse pessoal que está disputando a eleição contra a gente se elegeu em 2010 dentro dessa chapa, dentro desse discurso. E agora está criticando aquilo que ele mesmo apoiou. Então é uma situação confusa aos 2 lados. Tem que se avaliar os 2 lados. Deputado Eduardo Cunha, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Walter Diogo, pela presença também. Walter. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.